Oi, pessoal. Eu sou a Renata, estudante de licenciatura em Pedagogia da Uninter. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo para mostrar a vocês o meu estágio online de gestão escolar. Devido à pandemia, a Uninter nos disponibilizou esse estágio para nós estar fazendo em casa, pois as escolas estão todas de porta fechada. E o tema do meu estágio é a leitura. Por que eu escolhi esse tema? Porque hoje a gente vê que as crianças estão muito desinteressadas na leitura, né? Por isso não estão conseguindo interpretar textos, elas não conseguem entender o que elas estão lendo. E também a comunicação delas também está bem ruim, né? A fala, elas falam muito errado. Então, hoje eu vou estar passando aqui para os pais que estão em casa com seus filhos, algumas orientações e a importância de incentivar os seus filhos a praticar o hábito da leitura. Este vídeo tem o objetivo de mostrar para os pais a contribuição da leitura na formação das crianças nos anos iniciais e sobre a importância do hábito de ler desde pequenos. Busca-se também analisar o papel da leitura em seus diversos aspectos e possibilidades, visto que há necessidade por parte de toda a sociedade de uma maior conscientização e incentivo à leitura. Considerando a leitura uma ferramenta essencial no processo de aprendizagem, achei interessante falar um pouquinho sobre este tema. Segundo Dutra, ler é uma das competências mais importantes a serem trabalhadas com o aluno, principalmente após recentes pesquisas que apontam ser esta uma das principais deficiências do estudante brasileiro. Uma leitura de qualidade representa a oportunidade de ampliar a visão do mundo. Através do hábito da leitura, o homem pode tomar consciência das suas necessidades, promovendo assim a sua transformação e a do mundo. Então, é que nem eu estava falando anteriormente, que se a criança não lê, não aprende a ter o hábito de ler pelo menos uma frase, todo dia ela lendo uma frase, lendo um textinho pequeno, ela já vai ter o hábito de começar a ler todos os dias. Daí ela vai começar também a ter mais experiências, mais interpretação e também falar, se comunicar melhor com os outros. Então eu pergunto a vocês, o que é leitura? O conceito de leitura está geralmente restrito à decodificação da escrita. A atividade da leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa de fato interpretar e compreender o que se lê. Então, sempre estando pedindo a seus filhos, ou até mesmo vocês podem estar lendo em voz alta para os seus filhos, que nem crianças que ainda não sabem ler, os pais podem estar lendo ou mostrando desenhos, pedindo para eles falar o que estão entendendo ali daquele desenho. Assim eles já vão estar aprendendo a entender um pouco sobre a leitura. Vou citar agora mais um autor que defende a leitura e o pensamento dele sobre o tema. Segundo Kleiman, 2008, a leitura precisa permitir que o leitor aprenda o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a compreensão semântica dos mesmos. Então, é que nem eu estava falando. A criança lendo, aprendendo o hábito da leitura, lendo um pouquinho todos os dias, ela vai melhorar, além da comunicação, da interpretação, ela vai estar melhorando também a escrita. Ela vai conseguir escrever melhor as palavras. E assim, o indivíduo pode ser considerado leitor quando passa a compreender o que lê. Ler é, antes de tudo, compreender. Por isso, não basta decodificar sinais e signos.
é necessário transformar e ser transformado. Por isso, se torna indispensável que, desde os anos iniciais escolares, textos, frases, palavras, sílabas e letras, tudo isso tenha um sentido para a criança, pois é a partir deste processo que ela poderá criar o hábito pela leitura de forma estimulante e fascinadora. A leitura é um dos meios mais importantes para a construção de novas aprendizagens, possibilita o fortalecimento de ideias e ações, permite ampliar conhecimentos e adquirir novos conhecimentos gerais e específicos, possibilitando a ascensão de quem lê a níveis mais elevados e desempenho cognitivo. Como a aplicação de conhecimentos a novas situações, a análise e a crítica de texto e a síntese de estudos realizados. É algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através da leitura que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Com a leitura, o leitor desperta para novos aspectos de vida em que ainda não tinha pensado. Desperta para o mundo real e para o entendimento do outro ser. Assim, os seus horizontes são ampliados. Para Bamberger, 1987, o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo constante que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida fora, através das influências da atmosfera cultural geral e dos esforços conscientes da educação e das escolas. Então, eu falo para os pais, sem a ajuda dos pais, a escola não consegue desenvolver os filhos, porque começa lá na casa, né? Tipo aqui o autor diz, né, que começa lá no lar o hábito da leitura. Então, se os pais todos os dias pegar uma frase, até na televisão, como hoje em dia as crianças estão super ligadas na tecnologia, eles podem estar pedindo o que está escrito, uma frase, um textinho, alguma coisa assim. Para que na escola os professores, educadores, podem estar conseguindo fazer seus filhos cada vez se desenvolverem mais e a se comunicar melhor também. Então, é preciso uma maior conscientização por parte dos pais. Alguns tentam e conseguem encontrar o caminho certo, já outros cruzam os braços por acharem sua prática correta, sem se preocupar em buscar formas alternativas de trabalho. E tem várias maneiras de incentivar os seus filhos à leitura. Fazer eles realizar a leitura frequentemente. Uma delas é você realizar leitura em voz alta para o seu filho. Durante a leitura, você ir fazendo perguntas, questionamentos, né? Para que ele possa compreender também e interpretar a leitura que ele está ouvindo. Então, nessa ideia, nessa maneira que eu citei aqui de os pais estar realizando leitura para seus filhos em voz alta, você pode estar procurando na internet, que agora, como as escolas estão fechadas para dar livrinhos, né? Você pode, então, estar pesquisando na internet alguns textinhos, histórias infantis e lendo para os seus filhos, porque eles gostam, e incentivando eles cada dia mais a ler. Outra ideia também que eu tenho, que eu achei interessante esses dias, eu estava pesquisando para um trabalho, foi o sussurrofone. Esse sussurrofone, ele incentiva o hábito de ler de forma divertida, porque um dos principais benefícios do uso do sussurrofone é proporcionar às crianças a oportunidade de ouvir sua própria voz. Então, eles vão estar lendo e escutando a sua voz. E para fazer o sussurrofone, vocês irão precisar de 10 centímetros de cano de 1,5 milímetros
e também duas curvas de 40 milímetros cada uma. Você pode estar confeccionando em casa mesmo. Olha, eu fiz o meu, achei muito interessante. Daí vocês podem estar enfeitando do jeito que vocês quiserem. Esse sussurrofone, ele incentiva a leitura, melhora a escrita, a fala das crianças e desenvolve a interpretação de textos. Porque hoje em dia as crianças não estão conseguindo responder mais as perguntas, porque elas não têm o hábito de ler, elas não conseguem compreender o que elas estão lendo. Então, com o sussurrofone, elas vão poder estar escutando a sua própria voz e conseguindo compreender o que elas estão lendo. Esse sussurrofone pode ser indicado para crianças a partir da idade que elas conseguem já começar a ler, dali dos 8 aninhos, 7 aninhos, elas já podem estar utilizando o sussurrofone. Então tá, pessoal, esse foi o meu vídeo do meu estágio, espero que tenham gostado, então comentem aí, tá bom?